Seja bem-vindo à 58ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: calcule, caso exista, se não existir, justifique os limites presentes aqui no item A e no item B. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício e começando a resolvê-lo pelo item A. Temos aqui limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, em que f de x é uma função definida pela seguinte ordem. F de x vai ser igual a x ao quadrado para qualquer valor de x menor ou no máximo igual a 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que o correspondente em y de qualquer valor de x igual a 1 ou menor do que 1 vai ser definido por essa regra aqui, x ao quadrado. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o correspondente em y da f de x, quando f de x vale 1, basta colocar o quê? 1 no lugar do x aqui. Então, vou ter o quê? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Então, quando x for igual a 1, correspondente em y vai ser 1. Quando x for igual a um valor menor do que 1, 0, vai ser 0 ao quadrado, que vai dar 0. Quando x for igual a menos 1, vai ser menos 1 ao quadrado, que dá 1 positivo. Quando x for igual a menos 2, vai ser menos 2 ao quadrado, que dá o quê? 4 positivo. Agora, f de x vai ser igual a 2x menos 1 para qualquer valor de x superior a 1. Então, para qualquer valor de x superior a 1, eu tenho o quê? Que a f de x vai ser igual a 2x menos 1. Então, para obter o correspondente em y de qualquer valor de x superior a 1, eu tenho que considerar que a f de x vai ser igual a 2x menos 1. Por exemplo, x igual a 2, qual vai ser o valor do y? Vou ter aqui, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, quando x for igual a 2, y vai ser igual a 3. Agora, prosseguindo aqui na resolução, eu tenho aqui, que achar o limite. Para achar o limite, eu vou ter que estudar os limites laterais. Ou seja, eu vou ter que estudar a aproximação, dessa função, o comportamento dessa função, quando ela se aproxima de 1, que é o valor aqui ao qual o limite da variável x está tendendo, tanto pela direita quanto pela esquerda. Quando se aproxima de 1 pela esquerda, é porque está vindo o quê? De valores negativos, inferiores a 1. E quando se aproxima de 1 pela direita, é porque está se aproximando de 1 através de valores positivos, valores superiores a 1. Ou seja, se aproximar para a esquerda é partir do valor absoluto negativo, que é o infinito negativo. E se aproximar de 1 pela direita é se aproximar de forma decrescente, partindo do infinito positivo. Então, vou estudar aqui, limite lateral primeiro pela esquerda, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, de forma crescente, partindo do menor valor que existe no conjunto dos números reais, que é o quê? Que é o menos infinito. Então, imagine o gráfico de uma função que começa no menos infinito e vai se propagando da abscissa x, do plano cartesiano, até chegar no 1 positivo. Então, estou o quê? Me aproximando de forma crescente do 1 positivo. E me aproximando pela esquerda no plano cartesiano. Então, eu vou ter isso aqui. Qual vai ser f de x quando x for menor ou no máximo igual a 1? Vai ser x ao quadrado, estabelecido aqui pela regra de formação da função. Qual vai ser o f de 1? O f de 1 vai ser o valor da f de x quando x for igual a 1. E considerando que para x igual a 1, a f de x é igual a x ao quadrado, então eu vou ter o quê? X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Sobre x menos 1, quando o limite da variável x tende a 1 pela esquerda. 1 ao quadrado é 1. Agora, você pode se perguntar, mas calma aí, eu não estou entendendo muito bem essa aproximação pela esquerda. Bom, para ficar mais fácil, imagine aqui esse plano cartesiano. Eu estou estudando o comportamento da variável x quando ela está se aproximando de 1. Estudando o limite dela quando ela se aproxima de 1. E ela está se aproximando de 1 pela esquerda, partindo da esquerda para a direita. Ou seja, a partir de valores menores do que 1. Partindo desde o absoluto valor negativo, que esse seria o menos infinito, e vai prosseguindo até se aproximar de 1. Então, vou passar por todos os valores negativos que antecedem 1, vou chegar no 0, vou passar do 0
até chegar ó, no 1 positivo. Então essa aqui é a aproximação pela esquerda. Agora, retornando aqui, prosseguindo. Cheguei aqui, ó, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Para prosseguir aqui na resolução e sair aqui da indeterminação, porque observe, se eu substituir aqui em x o valor ao qual o limite da variável está tendendo, que é 1, eu vou ter uma indeterminação, eu vou ter 0 sobre 0. Então, para sair da indeterminação, tem dois caminhos. Um dos caminhos aqui ó, é aplicar produtos notáveis. Por quê? Eu não tenho aqui ó, a diferença de dois termos elevado ao quadrado. Eu não tenho aqui ó, x ao quadrado menos 1. Isso não é o mesmo que x ao quadrado menos 1 ao quadrado? Porque 1 ao quadrado é 1. Então o que eu vou aplicar aqui? Eu vou aplicar a propriedade de produtos notáveis da diferença de dois termos elevado ao quadrado para x ao quadrado menos 1 ao quadrado. E aplicando eu vou ter o quê? X mais 1 vezes x menos 1. E vou substituir aqui no limite. Aí você pode se perguntar e dizer assim, mas calma aí. Eu não sou bom em aplicar produtos notáveis. Não tem outro caminho? Tem. O outro caminho é esse aqui, ó. Nós temos aqui o nosso limite. Então o que a gente vai fazer? Ó? Nosso limite, a variável x tende a 1. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Nosso limite é esse aqui, ó, o limite de x ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre x menos 1 quando x tende a 1 pela esquerda. Então eu posso dizer o quê? Que x é igual a 1, porque ó, que x aqui está tendendo a 1. É por causa disso aqui. Logo, x menos 1 igual a 0. Então com esse polinômio aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar para dividir x ao quadrado menos 1. Então eu vou ter ó, x ao quadrado mais 0 x menos 1 dividido por x menos 1. Agora, qual é o valor que eu tenho que multiplicar x para retirar esse x ao quadrado? Bom, próprio x. X vezes x, x ao quadrado. Só que passa para cá, ó, vem menos x ao quadrado. É sempre que a gente multiplicar desse lado, passou para o outro lado, vai inverter o sinal. Lembre-se disso, regra de divisão de polinômios. X vezes menos 1, menos x. Passou para cá, inverteu o sinal, mais x. X ao quadrado menos x ao quadrado, 0. 0x mais x, x. Baixo aqui o menos 1. Então tenho x menos 1 dividido por x menos 1. Qual é o valor que eu tenho que multiplicar x para eliminar esse x? Bom, é o 1. Então 1 vezes x, x. Só que vem para cá, negativo, inverte o sinal. 1 vezes menos 1, menos 1. Só que vem para cá, positivo, porque ó, passou para o outro lado, inverte o sinal. X menos x, 0. Menos 1 mais 1, 0. Então tenho com isso que x ao quadrado menos 1 é igual ao quê? A x mais 1 vezes x menos 1. Por quê? Lembre-se de uma regra básica de divisão, que diz o quê? Que o valor do dividendo vai ser igual ao quê? Ao valor do divisor vezes o valor do quociente. Então, nosso dividendo é o quê? X ao quadrado menos 1. E ele vai ser igual ao quê? Ao produto do divisor pelo quociente. Isso sempre vai ocorrer quando a divisão tiver resta igual a 0. Então, lembrando dessa propriedade, eu tenho o quê? X ao quadrado menos 1 é igual ao quê? Ao produto do divisor pelo quociente. X mais 1 vezes x menos 1. Então essa é uma outra forma de chegar nesse mesmo ponto. Então eu vou substituir ó, x ao quadrado menos 1 por x mais 1 vezes x menos 1. Agora eu tenho aqui ó, x mais 1 vezes x menos 1 e tenho x menos 1 no denominador. Então eu vou poder fazer o quê? Dividir aqui. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. 1 vezes x mais 1, x mais 1. Então agora eu tenho um limite de x mais 1 quando a variável x tende a 1 pela esquerda. Agora observe, eu não tenho mais uma indeterminação aqui. Se eu não tenho mais a indeterminação, eu vou substituir em x o valor que a variável x está atendendo, que é 1 pela esquerda. Então eu vou ter 1 pela esquerda mais 1. 1 pela esquerda vai dar 1. 1 mais 1, 2. Então o limite aqui, ó, quando se tende a 1 pela esquerda, é 2. Agora, prosseguindo. Vou agora estudar o limite da função quando eu me aproximo de 1 pela direita, a partir de valores maiores do que 1, ou seja, de forma agora decrescente. Observe aqui, ó. Para qualquer valor de x superior a 1, a f de x vai ser igual ao quê? A 2x menos 1. Então, eu vou ter o limite de 2x menos 1, menos o f de 1, que agora vai ser o quê? Vai ser o f de 1, né? Vai ser igual ao quê? O valor da f de x, quando x for igual a 1, sendo que a f de x agora vale 2x menos 1. Então, eu vou ter 2 vezes 1 menos 1 sobre x menos 1. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1 positivo. Cheguei aqui, aí você pode se perguntar, mas calma aí, você está indo rápido demais. Eu não estou entendendo direito que é essa aproximação aqui pela direita. Simples, ó, voltando aqui para o plano cartesiano. A aproximação pela direita é isso aqui, ó. Eu estou me aproximando de 1, estudando o comportamento da função de forma decrescente.
Ou seja, partindo de valores ó, maiores do que 1 até chegar em 1. Então isso aqui ó, é aproximação pela direita. É partir de valores maiores do que o limite da variável está atendendo, que no caso aqui é 1, até chegar neste valor. Então eu estou me aproximando de forma decrescente, partindo do valor máximo positivo, que seria o quê? O mais infinito, até chegar o quê? Em 1. Agora, retornando para aqui, ó, prosseguindo, nós tínhamos aqui, ó, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1 positivo. Só que nós temos esse sinal negativo aqui, ó, que representa o quê? Que a nossa f de 1 está sendo multiplicada por menos 1. Então, menos 1 vezes 1 positivo, menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Logo teremos limite de 2x menos 2 sobre x menos 1, quando o limite da variável x tende a 1 pela direita. Só que observe, nós ainda temos aqui uma indeterminação. Por quê? Porque se nós substituirmos aqui na variável x o local limite dela está atendendo, que é 1, nós vamos ter o quê? Ó? 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Vamos ter 0 sobre 0. Precisamos sair da indeterminação. E para fazer isso, o próximo passo vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui a nossa função 2x menos 2 e vou isolar o fator comum, que é 2. Isolando é como se eu dividisse tudo aqui por 2 e multiplicasse por 2. Então, 2x dividido por 2, x. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Tudo isso multiplicado por 2 dá 2 vezes x menos 1. Aí você fala assim, calma aí, não entendi. Como assim multiplicar e dividir tudo por 2? Simples, gente. Imagina o seguinte, ó. Se eu pego 2x, multiplico por 2, divido por 2, dá quanto? 2x. Por quê? 2x vezes 2x, 4x, dividido por 2, 2x. Então, se eu pegar aqui, ó, 2x dividido por 2, dá x. Multiplico por 2, eu volto a 2x. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou realizar a multiplicação. Eu vou conservar ó, dessa forma. Porque se eu aplico aqui a distributiva, eu retorno à forma inicial. E eu não quero retornar para essa forma inicial, porque nessa forma aqui eu ainda tenho uma indeterminação. Então eu vou preservar aqui essa configuração. E o que eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente pegar aqui, eu não tenho x menos 1 agora no numerador, eu não tenho no denominador, então eu vou poder dividir um pelo outro. X menos 1 dividido por x menos 1 vai dar quanto? Vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Então agora eu tenho um limite de 2 quando x tende a 1 pela direita. Agora, prosseguindo, cheguei nesse ponto, devo me lembrar do seguinte, da propriedade operatória de limites, que diz o quê? Que o limite de uma função constante é a própria constante, portanto, limite de 2 quando a variável x tende a 1 é 2. E não importa se está tendendo a 1 pela direita ou pela esquerda, é uma função constante. Então, o limite de qualquer função constante é a própria constante, não importa o valor ao qual a variável x esteja tendendo. Com isso, eu consigo comprovar aqui ó, que o limite existe, pois os limites laterais são iguais. Sempre que os limites laterais forem iguais, eu tenho que a função é contínua no valor ao qual o limite da variável x está tendendo. Logo, o limite existe. Para ficar mais fácil aqui de vocês visualizarem esse limite, eu irei construir o gráfico aqui dessas duas configurações. Bom, para construir o gráfico, primeiro eu vou organizar aqui essas duas tabelas. A primeira tabela é para quando a nossa f de x for igual a 2, que é o valor que eu obtive aqui para f de x quando eu saí da indeterminação, quando estava estudando o valor do limite ao me aproximar de 1 pela direita, de forma decrescente. Lembre-se, nós tínhamos aqui ó, a função f de x com a seguinte configuração, 2x menos 1. Só que nós tínhamos ali uma indeterminação. Então, quando eu saí da indeterminação, a f de x tomou essa configuração, 2, a configuração da constante. Então, para organizar aqui o gráfico da constante, vou estipular aqui ó, esses valores. O primeiro valor vai ser o quê? Um valor um pouco maior que 1, 1,01. Por quê? Porque lembre-se aqui ó, na regra de formação, a f de x tem essa configuração, 2x menos 1, para valores maiores do que 1. Ela não aceita valores iguais a 1 aqui, são maiores do que 1. E 1,01 já é um valor o quê? Maior do que 1. Agora lembre-se, uma função constante vai possuir como único correspondente em y o valor da constante para qualquer valor de x. Então, quando x for igual a 1,01, correspondente em y vai ser 2. Quando x for igual a 2, correspondente em y vai ser 2. Quando x for igual a 3, correspondente em y vai ser 2. Quando x for igual a 4, o correspondente em y também será 2. Agora, quando a nossa f de x for igual a x mais 1, que foi o valor que eu obtive, a configuração que eu obtive para f de x, quando eu saí da indeterminação, ao estudar ó,
a aproximação da variável x a 1 pela esquerda, ou seja, de forma crescente. Eu obtive essa configuração, x mais 1 ao sair da indeterminação. Só que observe, essa configuração vale para valores menores ou no máximo iguais a 1. Então, 1 faz parte do domínio aqui dessa função. Diferente aqui, ó, dessa configuração aqui, onde 1 não faz parte. São os valores apenas maiores do que 1. Então, ó, para valores menores ou no máximo iguais a 1. Menores, ó, menos 1. Quando x for igual a menos 1, y vai ser igual ao quê? A 0. Porque menos 1 mais 1, 0. Quando x for igual a 0, y vai ser igual ao quê? A 1. Quando x for igual a 1, y vai ser igual a 2. Então, ó, com isso em mente, vou aqui construir o gráfico dessas duas configurações. Então, vou ter isso aqui. Ao me aproximar de x, ó, ao me aproximar de x não, né? Quando x estiver tendendo a 1 pela esquerda, limite, ó, vai ser 2. E quando x estiver tendendo a 1 pela direita, quando eu mais me aproximar de 1 pela direita, o limite também o quê? Vai tender a 2. Então esse aqui ó, vai ser o gráfico. Bom, gente, eu espero que tenha ficado bem fácil aqui com o gráfico, né? Vocês compreenderem, né? Caso tenha restado qualquer dúvida. Agora, prosseguindo e indo para o próximo item, o item B. Limite de g de x menos g de 2 sobre x menos 2, né? Quando o limite da variável x tende a 2 pela esquerda. Sendo que a nossa g de x vai ser igual a x para qualquer valor de x maior ou no mínimo igual a 2. E ela vai ser igual a x ao quadrado sobre 2 para qualquer valor de x menor do que 2. Bom, se estamos estudando a aproximação do limite da variável x a 2 pela esquerda, estamos aproximando a partir de valores menores do que 2. Portanto, a nossa g de x vai ser igual ao quê? A x ao quadrado sobre 2. Logo, eu vou ter isso aqui, ó. Limite de g de x menos g de 2 sobre x menos 2. Quando estamos estudando o limite ó, de x se aproximando a 2, né, tendendo a 2 pela esquerda, vai ser igual ao quê? X ao quadrado sobre 2 menos o g de 2 vai ser 2 ao quadrado sobre 2 sobre x menos 2, quando o limite da variável x tende a 2 pela esquerda. 2 ao quadrado, 4. Logo teremos x ao quadrado sobre 2 menos 4 sobre 2 sobre x menos 2. Agora, 4 dividido por 2, 2. Portanto, teremos x ao quadrado sobre 2 menos 2. Agora, para resolver essa diferença, vou aplicar aqui o MMC, que vai ser o quê? 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes menos 2, menos 4. Portanto, ficarei com x ao quadrado menos 4 sobre 2 sobre x menos 2, quando o limite da variável x tende a 2 pela esquerda. Prosseguindo, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai considerar que eu tenho aqui duas frações. Uma fração é x ao quadrado menos 4 sobre 2, e a outra fração é x menos 2 sobre 1. E agora eu vou aplicar a propriedade de divisão com fração. Sempre que eu tenho uma fração dividindo um valor, seja esse valor uma fração ou não, o que ocorre com a fração que está dividindo? Ela passa para cima invertido e multiplicando, ou seja, o seu numerador vira denominador, o denominador vira numerador, e ela passa a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Logo eu terei x ao quadrado menos 4 vezes 1, isso dá x ao quadrado menos 4. 2 vezes x menos 2 dá 2 vezes x menos 2. Prosseguindo, eu tenho aqui ó, ainda uma indeterminação. Se eu substituir aqui ó, na variável x o valor qual o limite dela está tendendo, eu vou ter 0 sobre 0. Se eu colocar aqui ó, 2 no lugar do x, vou ter o quê? 2 ao quadrado, 4. Menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Vezes 2, 0. Vai dar 0 sobre 0. Para sair dessa indeterminação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar aqui ó, produtos notáveis. A diferença de dois termos elevado ao quadrado. Veja, x ao quadrado menos 4 é o mesmo que x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E quando eu aplico aqui a diferença de dois termos elevado ao quadrado de produtos notáveis, eu fico com x mais 2 vezes x menos 2. Então eu posso substituir x ao quadrado menos 4 por x mais 2 vezes x menos 2. Agora, se você não for bom ou não compreender, não tiver aprendido aqui, né, produtos notáveis, outra forma de chegar aqui nessa substituição é simplesmente fazendo o seguinte, ó. Pega aqui o limite, considera o seguinte, ó. X igual a 2, por quê? O limite da variável x não tende a 2, então coloca aqui, ó, x igual a 2, então x menos 2 igual a 0. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse polinômio aqui, ó, essa fração polinomial do primeiro grau, e eu vou usar para dividir x ao quadrado menos 4. Portanto, eu vou ter ó, x ao quadrado mais 0x menos 4 dividido por x menos 2. Agora, para eliminar esse x ao quadrado, eu tenho que multiplicar esse x por x. X é de x, x ao quadrado. Passa para o outro lado, negativo. Lembre-se o seguinte, ó. Sempre que a gente multiplicar aqui ó, o quociente
pelo divisor, ao passar para o outro lado vai inverter o sinal, vai ficar negativo, por exemplo, se eu multipliquei aqui, deu positivo, passa para o outro lado, vem negativo. Se eu multipliquei aqui e deu negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado, zero. Agora, x vezes menos 2, menos 2x, só que passou para o outro lado de cá, mudou o sinal, fica mais 2x. 0x mais 2x, 2x. O que eu faço agora? Desço menos 4. Então, vou ter 2x menos 4 dividido por x menos 2. Agora, por quanto eu tenho que multiplicar esse x para ter 2x? Bom, 2. Então, tenho 2 vezes x, 2x. Só que vai vir para cá negativo, porque vai inverter o sinal, menos 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Só que vem para cá positivo, porque inverte o sinal, mais 4. 2x menos 2x, 0. Menos 4 mais 4, 0. Então, tenho com isso que x ao quarto menos 4 é igual ao quê? A x mais 2 vezes x menos 2. Por quê? Lembre-se, ó. O produto do divisor pelo quociente é igual ao quê? Ao valor do dividendo, sempre que o resultado da divisão for igual a 0. Lembre-se disso. Agora, eu venho aqui e faço a substituição. Então, vou ter, ó, x mais 2 vezes x menos 2 sobre 2 vezes x menos 2. X menos 2 existe no numerador, existe no denominador, vou poder dividir um pelo outro, vai ficar 1. 1 vezes x mais 2 sobre 2, isso vai dar x mais 2 sobre 2. Então tem agora limite de x mais 2 sobre 2, quando a variável x tende a 2 pela esquerda. Cheguei aqui, posso substituir agora em x, o valor ao qual o limite da variável está tendendo, porque não tem mais indeterminação. Logo eu terei 2 pela esquerda mais 2 sobre 2, isso vai ser igual ao quê? A 2 mais 2 sobre 2. Logo vou ter 4 sobre 2, isso é igual a 2. Então, o limite da nossa g de x, quando a variável x tende a 2 pela esquerda, é 2. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.